Por que católico e não outra coisa? Em primeiro lugar, é necessário dizer que católico si dice in tanti sensi. É uma expressão italiana, quer dizer, há várias realidades debaixo do nome de católico. Basta dar uma olhada ao nosso redor. Nós encontramos o católico espírita, que é muito comum no Brasil, com um pé na missa e o outro no terreiro. Existe o católico agnóstico, é aquele que é tão instruído que descobriu o seu único catolicismo. Existe o católico gnóstico, que é aquele que tem um conhecimento que é só dele, próprio dele, e do grupo onde ele participa. Existe também o católico ateu. Ele continua católico na forma e nos ritos, mas ele não acredita mais em nada. Eu até colocaria algumas pessoas do clero, seminaristas, religiosos, alguns, nessa categoria. Também existe o católico axé music, que ele só gosta das baladas católicas, shows, padres, músicos. Existe o católico guerrilheiro. Esse foi mais dos anos 80, nem precisa comentar muito. Existe o católico sem terra, que é irmão do anterior, Existe o católico liberal nos costumes, é aquele católico abortista, a favor da eutanásia, de todo o liberalismo moral. É praticamente a pessoa que diz assim: faça o que você quiser e seja feliz. O que ele não sabe é que esse é o primeiro mandamento do satanismo, que é uma igreja que inclusive foi fundada há algumas décadas atrás. Existe o católico capitalista 100%, é o que tem nojo do pobre, ele só procura paróquias chiques e a sua altura. Existe o católico que ganha vida com os católicos, são os católicos que encontraram nos católicos um grande nicho para os seus produtos. Também existe o católico puro sentimento, que ele só busca sentir-se bem, é o que usa da religião como terapia, quando lhe convém. Existe o católico que é mais católico que o Papa, são aqueles que só são católicos porque criticam constantemente o Papa da vez. Existe o católico que não tem Papa, são praticamente papas deles próprios. Existe o católico protestante, que nunca se confessa, nem vai à missa, porque tem ligação direta com Deus, ele diz. Enfim, quando alguém ouve a expressão sou católico, é possível ter várias compreensões desse termo. Agora, todos esses que eu acabei de citar, e tem outros, são católicos? Até porque muitos desses adoram ficar dizendo que eles são católicos e os outros não são. O que é ser católico, então? É uma resposta que parece não ser tão simples. Eu diria que, na prática, ser católico, em primeiro lugar, é ser batizado, porque é a porta da igreja e dos sacramentos. Beleza, a pessoa foi batizada pequenininha, ela não lembra. Mas ela foi crescendo e foi sendo instruída na fé, e foi amadurecendo. Então, ela foi descobrindo, por exemplo, os dogmas da igreja. E ela foi crendo nesses dogmas. Eles são resumidos, inclusive no credo. Então, ser católico é crer em Jesus, mas não em qualquer Jesus, no Jesus superstar, no Jesus que ficam nos apresentando aí puro love, mas no Jesus que está nos evangelhos. Lembrando que a Sagrada Escritura ela foi constituída pela Igreja Católica. A Bíblia, como nós conhecemos, só no século XVI, com a separação protestante, é que houve a retirada de alguns livros, tanto que foi no Concílio de Trento que se bateu o martelo, digamos, de todos os livros da Bíblia, mas se passou 15 séculos sem ter essa necessidade. Por quê? Porque já se aceitava a Sagrada Escritura na comunidade cristã católica. Então é crer naquele Jesus que está ali, que a igreja prega há 2000 anos. É também acreditar que o mal existe e ele é um ser espiritual, que ele trava conosco uma luta diária. É crer também que Maria é a mãe de Deus, da igreja e nossa. Maria, mãe de Deus, Theotokos, é do século IV, essa definição, bem no começo da era cristã. É rezar pelo Papa, pelos bispos e pelos padres e religiosos. Sim, ser católico é você
é rezar pela pedra, que é Pedro. Independente das suas posições políticas que o nosso Papa atual tem, e fica defendendo políticos aqui do Brasil, né? Ele tem uma função que Cristo quis que ele tivesse, e confirmar os irmãos na fé. Também ser católico é rezar pela conversão dos pecadores e pedir para que eles se salvem. É usar dos sacramentos não porque você é perfeito, né? Porque a Eucaristia não é prêmio dos perfeitos, mas ela é remédio, né? Ela é alimento dos fracos, né? Então é usar dos sacramentos porque você tem a consciência de ser miserável. É aprofundar a própria fé no estudo das Escrituras. Ser católico é continuar estudando a doutrina da própria igreja, da doutrina dos padres da igreja, do segmento do magistério. É orar todos os dias e com muita humildade. Ser católico é crescer na humildade, principalmente, porque se entende, até pelos escritos da Sagrada Escritura, que Deus rejeita os soberbos. Agora, por que católico e não outra coisa? Essa é a pergunta do começo do vídeo. E eu não vou responder nesse vídeo, vou tentar responder no próximo. Um bom dia a todos, vamos rezar, vamos viver mais um dia de vida, de existência, louvando a Deus e pedindo, né, pela paz do mundo e pela união de todos os cristãos na única fé.